E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Acabou de acabar Botafogo e Flamengo no Maracanã. Mais uma vitória do Flamengo em cima do Botafogo nesse ano de 2025. Esse vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde porque teve toda aquela confusão que vocês viram no final do jogo. Eu vou deixar para comentar ela no final. Vamos seguir uma linha do tempo aqui. Mas antes da gente começar, quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Se você ainda não faz parte do nosso grupo de inscritos, é só ir rapidinho nesse botãozinho vermelho, deixar o like nesse vídeo, compartilhar essa análise para todos os seus amigos botafoguenses e convidar eles também a se inscrever, não só aqui, mas seguir a gente também no Instagram, no TikTok, tem vídeo lá todo dia sobre Botafogo. Então, mais um clássico hoje. Eu falei hoje cedo no Giro de Fogo que eu não estava com muita expectativa para o jogo, né? Sinceramente, por tudo que vem desempenhando o Botafogo do Carlos Leiria, não me surpreenderia um resultado negativo hoje como aconteceu. Mas ele aconteceu de formas diferentes do que eu esperava. Primeiro, uma mudança na escalação, né? O Leiria estava apostando em repetir o esquema que o Arthur Jorge fazia, com o Rafael Lobato jogando. Hoje ele optou por tirar o garoto e entrar com o Alan, que não vinha jogando e não vinha treinando, né? Voltou agora para o Clássico. E o Alan fez a saída de bola do Botafogo, algo que comprometeu um pouco o primeiro tempo, porque o time não jogou no primeiro tempo, né? O Flamengo também não teve grandes chances, teve uma logo no início do jogo com o Juninho, que o John fez uma defesa muito boa, mas depois não teve nenhum lance de perigo do Flamengo, e nem do Botafogo. Teve um chute lá da Alex Telles no finalzinho do primeiro tempo. Mas assim, o primeiro tempo muito abaixo dos dois times, principalmente do Botafogo, aceitando a pressão, uma pressão não tão efetiva, mas aceitando dar a bola ao Flamengo, fazendo com que os atacantes não participassem do jogo, tanto o Savarino quanto o Igor e o Matheus Martins, que fez mais uma partida muito abaixo com a camisa do Botafogo. E assim, nesse início de temporada, alguns jogadores já não vêm fazendo tão bem o papel dentro de campo. O Matheus Martins é um deles. O Alex Telles no jogo da Supercopa, ele foi muito mal marcando o Wesley. Hoje, novamente, ele não fez um bom jogo, não fez um bom primeiro tempo, porque no segundo ele sai para a entrada do Cuiabano. Eu vou falar disso quando a gente seguir um pouco mais o nosso lance na linha do tempo, do jogo. Mas o primeiro tempo foi muito abaixo do Carlos Leiria e do Botafogo em geral, aceitando uma pressão do Flamengo que não deveria ter sido aceitada. O Botafogo tinha que ficar um pouco mais com a bola para conseguir controlar um pouco mais o jogo. O lance polêmico do primeiro tempo, a cotovelada do De La Cruz, na minha opinião, um absurdo o VAR não ter falado com o juiz. Sinceramente, eu acho que não era lance nem para árbitro de vídeo, porque ele estava perto do lance. O Bandeira também estava perto do lance, viu o lance de frente. O De La Cruz, ele larga o cotovelo num movimento seríssimo de gatilho. Mas enfim, voltando para o segundo tempo, logo no início da segunda etapa, o Flamengo abre o placar, né? E aí, para mim, foi a grande diferença de que se as equipes não tivessem de uniforme, se tivesse lá o Felipe Luiz e o Leiria lá e ninguém tivesse uniformizado e você perguntasse para alguém qual time tinha um treinador, o time da jogada ensaiada seria a resposta. Porque você vê uma jogada muito bem trabalhada, onde o Varela faz o bloqueio lá no homem da segunda trave do Botafogo, o Danilo entra por trás, dá de cabeça pro meio e o Léo Ortiz entra. E você vê a defesa do Botafogo sem saber o que fazer, sem saber como marcar a jogada. Ali você percebe quem tem treinador e quem não tem treinador até hoje, dia 13 de fevereiro, ou ontem, dia 12, quando foi o jogo. E isso escancara o planejamento pífio desse início de temporada. Mas enfim, depois do gol, o Leiria resolve mexer no time. E aí é quando ele tira o Telles, quando ele tira o Matheus Martins, quando ele tira o Vitinho, que também foi mal, ofensivamente, defensivamente não comprometeu. E vai entrando o Cuiabano, o Nilton, o Patrick, entra o Ponte e entra o Lobato. Foram as 5 substituições hoje. E por incrível que pareça, o time melhora. O time fica muito mais físico, consegue competir muito mais. Tanto que quase empata o jogo. Né? O Danilo tira uma bola perigosa, que já tinha passado do Matheus Cunha. Depois, no finalzinho do jogo, uma jogada acelerada com o Rafael Lobato e com o Cuiabano. O Igor Jesus vence o Matheus Cunha, mas o Varela tira em cima da linha. Então o time conseguiu competir, tanto que termina o jogo com mais finalizações do Flamengo. Foram 7 finalizações do Botafogo, 6 do Flamengo. Um número baixíssimo para um clássico, mas pelo que o Botafogo jogou de bola foi alto. E, sinceramente, hoje, dia 12, a gente pode falar que realmente o time do Arthur Jorge morreu. Porque você teve uma mudança na escalação
e você vê que o jogo hoje matou o Savarino completamente. O Savarino hoje não participou da partida em momento algum. Ele não achou um passe, ele não deu um chute, e não por culpa dele, culpa do esquema, e de cansaço também. No final do jogo estava exausto o Savarino, o Igor. E você realmente não tem o que fazer, é culpa do planejamento. E sinceramente, a torcida hoje passou um recado que eu achei bem pesado. A falta de público, de torcedores do Botafogo lá hoje, mostra para a diretoria e para o John Textor que o ano não começa em abril, que o ano já começou, que o Botafogo está muito atrasado. E não só não foi um protesto, tá? Não foi organizado da torcida não ir, mas você entende porque a torcida não foi. E a confusão do final do jogo mostra que esse grupo não gosta de perder. Porque ninguém gosta. Um grupo que é campeão, como esse grupo é campeão da Libertadores e campeão brasileiro, não gosta de perder. E você é a segunda derrota para um rival esse ano já. É a segunda derrota para o Flamengo esse ano já. A primeira na final da Supercopa e hoje, que sinceramente para mim não tem muita importância. Mas é uma derrota. E essa confusão no final mostrou que esse clube não gosta de perder. Que esse grupo vai brigar e que eles estão incomodados com a situação. Só que eles não contratam. Não adianta. Não são eles que vão lá fechar com o técnico, é a diretoria. E está muito atrasada, mas muito atrasada. Faltam 8 dias para a Recopa. Faltam 15 dias para a janela de transferência fechar. O Botafogo não tem o substituto do Thiago Almada. O Botafogo não tem o substituto do Luiz Henrique. O Botafogo não tem reposição para as inúmeras saídas que tiveram e que eu apoiei, inclusive, porque, na minha opinião, fazer essa limpa no elenco era necessário, rejuvenescer esse elenco era necessário, mas não está acontecendo. Eu vou fazer um vídeo depois falando só das contratações, porque esse vídeo aqui é da análise do jogo. E o jogo horrível do Botafogo, horrível. É mais uma derrota em clássico, é uma derrota pesada em clássico, pela maneira como o time se comportou em campo, pelo que o time apresentou de futebol. Nem comportar, porque eu acho que o time se comportou bem. Tá? Eu acho que o time encarou como um clássico, teve vontade, teve raça, né? Disputou as divididas, ganhou algumas, perdeu outras. E a confusão no final mostra que o time não quer perder. Isso que me deixou um pouco mais aliviado na derrota de hoje. Mas é inadmissível o atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro entrar em campo no Maracanã com um pet de campeão e sofrer a segunda derrota em clássico contra o Flamengo nessa temporada. Mas o planejamento, um ano só começa em abril para o John Textor, né? Mas é algo que realmente eu vou bater aqui em cima todos os vídeos. Porque tá passando o tempo, tá passando o tempo. E aí não adianta a torcida também ficar estressadinha quando o comentarista de qualquer lugar falar que o planejamento está atrasado, porque ele está atrasado. O time já se apresentou depois. Então você já tem um déficit físico. Você já vai ter uma dificuldade para competir. E logo após isso, você não tem uma comissão técnica que prepare os jogadores para isso. E não tem um trabalho. Você poderia ter tido, sabendo que o Arthur Jorge sairia já desde dezembro, você poderia ter começado a pré-temporada com um treinador e teria dado na mão dele um trabalho que poderia evoluir ou que ele poderia fazer uma ruptura e começar algo novo, lá de trás. Agora, ele vai chegar num grupo completamente novo e sem uma perspectiva de trabalho. Os jogadores do Botafogo hoje não sabiam o que fazer em campo. Eles não sabiam para onde se organizar, para onde correr, qual movimento eles fariam. Tanto que no primeiro tempo era só chutão, só chutão, só chutão. E deixa o Igor Jesus se virar lá. O segundo tempo até melhorou, porque o Flamengo fez o gol e deu uma relaxada. E aí você acaba criando mais um pouquinho. O Botafogo teve mais vigor físico com o Cuiabano do que estava tendo com o Alex Telles, como eu já falei aqui. Mas enfim, meu povo, o Botafogo volta a campo no sábado contra o Boa Vista. Em termos de classificação, não complicou tanto. O Botafogo ainda está em sexto. O Sampaio Corrêa pega o Volta Redonda e, se eu não me engano, o Nova Iguaçu encara o Fluminense nessa rodada. Então, o Botafogo ganhando tem uma boa chance de entrar nessa zona de classificação e depois decidir a vida dele contra o Vasco. Mas, para mim, mais um jogo muito abaixo de uma equipe que necessita urgentemente de um treinador. E é isso, meu povo.
Se você gostou dessa análise, deixa o like aí, compartilha com seus amigos e, por favor, se inscreve no canal. Amanhã a gente está de volta com muito mais conteúdo de Botafogo. Valeu? Tamo junto, até a próxima.